Senhoras e senhores, hoje vocês vão assistir o vídeo mais maluco que você já viu nesse canal aqui, ó. Ô Zé, aperta o botão da vinheta aí, Zé. E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô bom. Galera, como você viu, hoje vamos ter um vídeo completamente diferente. A gente foi em um hangar fotografar um drone. Mas antes de eu começar a explicar a parte técnica, tudo, deixa eu situar vocês aqui. Quem me convidou para fazer essas fotos e esses vídeos foi o Silvio. Você lembra do Silvio? O Silvio foi a pessoa responsável por eu testar a minha primeira mirrorless. E depois ele foi o responsável por eu ter a minha primeira mirrorless, que foi a Canon R6. E o Silvio, eu posso estar errado, Silvio, depois você deixa nos comentários se eu errei alguma coisa aí. O Silvio é um cara que faz avião. Resumindo, ele faz avião. Ele sabe fazer avião. Você quer fazer um avião, ele sabe fazer. Ele projeta o avião, ele sabe fazer. É um cara que tem uma expertise diferente, faz avião. E o Silvio desenvolveu esse projeto aí que é desse drone. Deixa eu situar vocês para você saber o local que é. O local que a gente foi fazer essas fotos, esses vídeos, é lá em São José. Esse hangar que a gente fez é da empresa Tupan Aircraft Company. Que chique, né, Zé? Company. E o drone que vocês vão ver, que é o objeto que a gente vai fotografar, é da empresa Nest Design Aerospace, que faz tudo parte do mesmo grupo. As informações sobre o drone, ao longo do vídeo você vai ver. Então, continua assistindo que você vai entender para que ele serve, quanto que ele vai de velocidade. Tem todas essas informações durante o vídeo. Bom, aí o Silvio virou para mim e falou, você não quer? A gente desenvolveu esse drone, a gente queria que você fotografasse e tal. Vai ser uma coisa bem interessante, muito diferente. Você pode vir aqui gravar tudo que você quiser. Pode usar esse material da forma que você quiser também. Eu falei, mas é óbvio que eu quero, uma oportunidade única, né? De sair da minha zona de conforto e entrar em alguma coisa diferente ali. Só que quando o Silvio me mandou fotos desse drone, eu percebi que era uma coisa muito diferente. Uma coisa assim que não dá para fazer sozinho. Então a gente montou uma pequena equipe, né? Que foi eu, o Dan, que é um membro e seguidor aqui do canal, manja muito de filmagem, manja muito de um monte de coisa. Se esse vídeo tá no ar, é porque o Dan trabalhou que nem um doente. A maioria dos takes que vocês vão ver aqui foi o Dan que fez. E eu chamei meu irmão, Rafael Chapani, para ajudar em tudo que fosse necessário ali. Ele acabou virando diretor de cena, fez um monte de coisa lá. E a Bárbara, que era responsável por fazer a parte dos bastidores, né? Enquanto a gente montava a luz, todas essas coisas, ela ia fotografando lá, mas também fez um monte de coisa lá. Então, essa era a equipe para fotografar esse drone. E no meio do caminho eu descobri uma coisa. O Silvio falou assim, a gente vai ter que fazer umas filmagens lá com as pessoas e foto das pessoas também do lado do drone, da equipe que construiu o drone. E, gente, eu não tinha planejado nada disso, porque quando ele me mandou as fotos dos negócios, eu planejei para fotografar o objeto e fazer vídeos do objeto, né? Quando você coloca a pessoa em cena, muda as coisas. Mas tudo bem, a gente pegou um monte de equipamento. Deixa eu falar para vocês os equipamentos que a gente levou. De iluminação, que foi o mais importante. O Dan levou 2 GVM de 500 watts, que ele tinha acabado de comprar, acho que foi a estreia do equipamento dele. E eu levei o Xeon B500, então a gente tinha 3 equipamentos de 500 watts. Tinha mais um de 220 watts. E aí eu também acabei acrescentando aquelas luzes menores que eu tenho aqui, né? O bastão da Xeon, o GVM PD60, né? Para fazer algum gracejo, alguma coisinha lá no fundo e tal. O Aperture Storm 80C também, né? Que é uma luz bem útil para fazer alguma coisinha lá no fundo. Só que, meus amigos, quando eu cheguei no local, que eu vi o tamanho do hangar, eu falei, tamo lascado, vai faltar potência. Gente, esse aqui era um trabalho para luzes muito mais poderosas e outra coisa, para butterfly, né? Eu já sabia disso porque eu já tinha fotografado o carro antes e sei que butterfly, assim, é necessário, principalmente para você colocar na parte de cima ali. Eu tenho uma, né? Só que eu desmontei tudo e já era. Não tinha mais como. Então, o que eu pensei? Já que eu não tenho mais a butterfly, eu vou levar o meu modificador lanterna de 90 e vou colocar em cima do drone. Vai fazer uma luz bonita, não é a mesma coisa que uma butterfly, mas eu acho que vai cair uma luz bonita sobre o drone. Só que lembra que eu falei para vocês que no meio do caminho eu descobri que ia ter que fotografar pessoas junto? Então, o que eu fiz? Nessa primeira etapa, fotografando as pessoas juntos, eu tive que sacrificar essa luz de cima, né? Porque eu precisava iluminar a pessoa junto, né? Como eu falei para vocês, colocou a pessoa dentro da cena, muda tudo. E eu também tinha que competir muito com aquela luz ambiente. Foi ali que a gente percebeu que a potência faltava um pouquinho, né? E naquele primeiro momento ainda estava de dia, então a gente tinha toda a entrada de luz lateral que dava um efeito bem legal para fotografia, né? Porque o hangar é muito grande, então a gente tinha tudo aquilo iluminado. Eu vou mostrar para vocês esse primeiro setup aí, e as fotos, depois a gente volta pra cá. Galera, é o seguinte, eu e o Dan montamos essa iluminação aqui. Vamos fotografar um drone gigante aqui que você tá vendo, ó. O Dan
vai explicar pra vocês essa iluminação aqui, ó. Eu? Vamos fazer o seguinte, explica a câmera ali, que Tá você é bom, o cara da tá Canon. bom. Vamos lá então pra câmera, rapidinho. Chega aqui na câmera, ó. Uma coisa que tem que explicar, vai ser um take triplo, né, Dan? Triplo? 3 câmeras. Vai ser 3 câmeras, vai ser um depoimento aqui, onde a pessoa vai estar aqui, ó. Mostra aqui, ó. Tá até marcado aqui onde a pessoa vai ficar. Então aqui, ó, vai ter a R5. Dan, explica aí pra eles. Bom, primeiro o tio Ronaldo queria gravar com uma Canon, com uma Sony e com E uma Fuji. Pra ficar fácil de Ele editar. não deixou, mas eu ainda vou fazer isso aí. Pra ficar fácil de editar na pós, essas coisas assim. Pô, né? deixa eu ter aventura, cara. Então a gente tá com a R5 disponível aqui. E eu tenho a R5C, então achei que ficaria melhor o balanço de pele, de cor de pele, essas coisas. Então, a gente Profissional, né? É um profissional. A gente setou tudo para 4K 24. Certo. Vamos gravar 50 em 50 o shutter, diafragma dessa 1535 em 2.8 e ISO 800 porque não tem ruído. Ele fez tudo isso aí, hein? Eu só tô aqui falando, ó. Tô de diretor aqui, ó. Só frescão. E a câmera detalhe com uma 135 2.0. Vou mostrar aqui, detalhe. né? Cheguei, Rafael. Mostra aqui, ó. R5C, bruta. Eu vou mostrar... Chega aí, Rafa. Vou mostrar o melhor take que eu captei aqui hoje. Pega aqui, ó. Olha lá, Ó o detalhe aqui, ó. Olha como vai ficar ali, ó, o resultado. Olha lá, ó. Ó o Rafa ali, ó. Sacaneou. Aí ele ficando Olha lá ali, ó. triste com a idade dele. Aí, tá vendo? Esse é o take com a 135? 135. F2. F2. E o Dan vai usar... O Ronin RS3 para estabilizar a câmera. Então a ideia aqui de inicial é essa que vai ser a câmera fixa para pegar o depoimento junto com o drone aqui. O Dan vai fazer uma movimentação com aquela câmera ali pegando o detalhe do rosto. E a iluminação é o seguinte, ó. Temos aqui o balão chinês de 90, que vai ser a luz principal da pessoa que vai estar aqui, ó. Claro que vaza para cena, não tem como, vaza para cena. Então essa aqui é a nossa luz principal. Aqui, ó, achei mais interessante fazer o recorte no drone. Então tem aqui, ó, mostra pra eles aqui, ó. Isso aqui é do Dan também, é um GVM 500B Pro. Fazendo o recorte aqui. Aqui temos mais um recorte que tá em 2 e... Dan, 2.700? lá tá em 4.600. 4.600 Kelvin. Aqui tá em 2.700 para fazer esse quentinho, que vai pegar tanto aqui no drone quanto na pessoa que vai estar lá. Só posso explicar um detalhe desse 4.600? A gente deixou o 4.600 porque o ambiente aqui é meio amarelado, esverdeado. É verdade. Se a gente mantesse o 5.600, 5.500, ia ficar muito amarelado ao redor. Então a gente preferiu abaixar um pouquinho a temperatura para setar na câmera e ficar mais uniforme. Isso aí foi ideia dele. Eu ia fazer tudo 5.600. Depois ia me lascar lá, né? Essa luz foi a mais complicada. Talvez ainda troque ela de posição, né? Ela também é um contra pro drone, mas que vai pegar um pouquinho na pessoa ali também. E gera um flarezinho. Quando a pessoa chegar aqui, eu vou decidir se vai ficar aqui ou não. Mas também é um contra. Então você vê, é tudo meio que de conta, só aquela principal que vai pegar na pessoa mesmo. Certo? Certo, Dan? Certinho. Mais alguma coisa? E o drone, né? E aqui, ó, a nossa documentarista aqui, ó. A Bárbara, que tá aí, ó. E aqui, ó. Meu irmão aqui que ajudou a montar a luz foi o modelo aí. Bom, meus amigos, deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui, ó. Essa iluminação que eu acabei de mostrar, eu e o Dan mostramos, foi uma iluminação que a gente tinha planejado pro vídeo. Nesse momento, como a pessoa que ia gravar demorou um pouco para chegar, ia demorar, sei lá, mais 1 ou 2 horas para chegar, a gente aproveitou e usou esse mesmo setup aqui para fazer a foto da galera que construiu o drone, né? O problema é o seguinte, que quando vocês forem ver o vídeo, aquelas luzes lá do fundo, lá, aquelas entradas de luz, já vai estar diferente, já vai ter caído bem mais a luz, né? Então o fundo já vai estar bem mais escuro, né? Na própria sessão fotográfica você já vai perceber isso daqui. O que a gente fez de alteração? Em alguns momentos essa luz aqui, ó, chegou mais próximo da cena, isso falando para foto, né? Algumas vezes essa luz aqui, ó, chegou um pouco mais próximo da pessoa, outras vezes se afastou um pouco mais, outras vezes essa luz aqui, ó, acabou sendo a luz principal da pessoa junto com o drone, né? Porque ela passava pelo drone e pegava a pessoa aqui também. E essa daqui, ó, acabou servindo como uma luz mais para abrir sombras.
né? Então teve toda essa movimentação quando a gente estava fotografando, né? Até porque as pessoas uma hora estavam aqui, outra hora estavam do outro lado, então a gente teve que ir alterando essas luzes. Mas basicamente foi esse setup aqui que a gente acabou usando tanto nessas fotos quanto nesses vídeos, né? Agora eu vou mostrar para vocês as fotos. E aí a pessoa que a gente ia fazer a parte do vídeo chegou, mas já chegou no momento onde a luz já estava caindo bastante, né? Então a gente já estava com medo de perder aquele fundo, porque a gente não teria potência de luz e luz sobrando para fazer cenário. Então a gente tinha que encarar que daqui para frente as coisas iriam modificar, né? O início do ensaio seria de um jeito e o término seria completamente diferente. E aí o vídeo foi o seguinte, a gente fez duas versões do vídeo, uma versão estática, né? Uma câmera parada e outras duas câmeras em movimento, mas você vai ver no vídeo final, eu acabei nem usando a minha câmera em movimento, só ficou ali meu irmão com a câmera fixa e o Dan com a câmera dele, que eu achei que ficou mais legal. E aí eu vou intercalando com algumas cenas do drone, né? Que o próprio Dan fez, ficou fantástico. O ATD-150, desenvolvido pela Nest, é um alvo aéreo a jato, capaz de atingir velocidades de até 600 km por hora e altitudes de até 15 mil pés. O ATD é um projeto 100% nacional e conta com o motor TJ200 da Turbo Machine, empresa também brasileira. A segunda cena foi uma cena que o Silvio teve a ideia, né, de fazer o texto, é um texto muito curto, né? Até gostaria que esse texto fosse um pouco mais longo para a gente ter mais inserção, para ficar um negócio um pouco mais rico. Mas é um texto muito curto, só explicando sobre o drone. O Silvio deu a ideia da pessoa estar em movimento, dando o texto, e quando chegar no final do texto, ele vai encostar no drone e a imagem vai abrir e vai revelar aquele drone. O que eu achei uma ótima ideia. O único problema disso tudo é que a gente já não tinha mais luz no ambiente. Então, se você afastasse 3 passos da cena, da onde o drone estava iluminado, você não tinha mais luz. E aí o Dan, que é um cara muito sagaz, ele falou assim, Ronaldo, pega aquele seu bastão de LED e vem acompanhando a pessoa enquanto eu vou filmando. O Dan que fez toda a filmagem usando o gimbal, né? O Dan que projetou tudo, olha, vai vir daqui, vai fazer isso, ficou sensacional. E ele pediu para eu vir com a luz segurando, né? Então eu vou caminhando junto com a luz, iluminando a pessoa, e quando a pessoa entra na luz que a gente preparou para o drone, já está ali tudo pronto, então a pessoa fica bem iluminada. Então essa foi a dificuldade técnica um pouco maior dessa cena aqui. Eu adoraria que tivesse luz no fundo para ter cenário, mas a gente não tinha condições disso. Então agora vê esse segundo take aí. O ATD-150, desenvolvido pela Nest, é um alvo aéreo a jato, capaz de atingir velocidades acima de 600 km por hora e altitudes de até 15 mil pés. O ATD é um projeto 100% nacional e conta com o motor TJ200 da empresa Turbo Machine, também brasileira. Bom, gente, e depois que a gente cumpriu todas aquelas fotos mais protocolares que o Silvio pediu pra gente, fizemos os vídeos e tal, a gente estava livre para usar a criatividade de fotografar da maneira que a gente quisesse, fazer o vídeo que a gente quisesse, né? Então aí foi o momento de a gente tacar a fumaça, aí realmente eu consigo voltar aquela luz lá para cima, né? Fazer a minha ideia inicial, que era ter uma luz em cima e o resto para complementar. Mesmo que a gente já não tivesse mais cenário, a gente conseguia usar um pouquinho mais a criatividade. E aí entra uma coisa muito importante. O fato de você ter referências, e boas referências, né? Eu lembro de ter lido uma vez o John McNally falando o seguinte, cara, que dependendo do objeto, algumas vezes é mais interessante você iluminar o chão do que iluminar o objeto. Então eu peguei esse conceito dele, adaptei porque eu precisava ali, e acabei criando essa fotografia aí, onde eu ilumino o chão, eu miro as luzes para o chão, tem algumas luzes para iluminar o drone também, mas isso deu um aspecto muito interessante. É uma foto diferente daquilo que eu estava fazendo até então. Ele está atacando fumaça aqui, está dando uma ambiência muito legal e parece que está saindo do motor aqui, ó. Meu cinegrafista, ó, que chique, eu tenho cinegrafista. Ele vai tacar a fumaça ali, ó, e aí ela começa a sair daqui, e eu tô pegando uns ângulos aqui assim, ó, meio cortado dele com essa fumaça saindo. Tô usando 85 aqui para tentar fazer esses detalhes, mas vai ser bem legal. Assim que ele tacar a fumaça, ó, vai ficar da hora. Não sei se você reparou aqui, ó, eles tacaram água pra gente fazer um reflexo. No início, achei que não ia dar muito certo não, viu? Confesso, viu, Silvio? Falei, não vai dar muito certo não, porque o chão é muito claro. Mas, bicho, ficou uma foto sensacional. As outras luzes estão todas miradas pro chão, para dar um efeito no chão, que ficou bem legal, inclusive. Tacaram até fumaça aqui. Meu, essa última foto aqui foi a minha favorita. Ficou a mais legal de todas. Certo?
Bom, meus amigos, primeiro, isso aqui foi todo um trabalho de equipe, como eu quero deixar muito claro nesse vídeo. Essas fotografias que eu fiz aí, tá, tudo bem, eu subi lá e eu apertei o botão, mas ela é de todo mundo, não é só minha não. Tá? Todo mundo é responsável por essa foto e por esses vídeos, né? Então quero agradecer a todos vocês que ajudaram nesse vídeo aqui, ajudaram a produzir essas fotos e esses vídeos, porque isso foi muito difícil de fazer. Valeu muito da experiência, porque se eu tivesse que refazer isso, eu já sei exatamente os equipamentos que eu tenho que levar, qual é a potência que eu tenho que levar e o horário melhor para fazer esse tipo de foto, né? Você só aprende isso fazendo, é botando a mão na massa. Se você chegou até aqui, coloca assim, ó, drone do Zé, só para eu saber que você aguentou todo esse vídeo. Então quero agradecer vocês, quero agradecer o Silvio e a todo mundo que foi envolvido aqui nesse projeto, que foi algo muito especial de realizar, certo? Então é isso, meus amigos, não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele joinha, levanta sua mão aqui e fui!